Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Nós sempre trazemos aqui em nossos programas nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, suas experiências, suas conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bom? Tudo bem, Vanessa. Prazer renovado estarmos juntas e continuar com a oportunidade de participar da TV Mundo Maior, mesmo em tempos de pandemia, né, na nossa casa, mas podemos contar com nossos queridos convidados toda semana. E você, mais uma vez, vai apresentar a nossa convidada de hoje. É mesmo, temos uma amiga aqui hoje participando do nosso programa. Ela é pedagoga, fundadora da Associação Amigos da Criança, que assim desenvolve um amplo trabalho de combate à fome e de inclusão social nas regiões mais carentes de Campinas, no interior de São Paulo. É comunicadora da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, nossa querida Eliana dos Santos, mais conhecida como Irmã Eliana. Seja bem-vinda, tudo bom? Ai, tudo bom, Vanessa. Como é bom estar aqui, sua Vanderly, que alegria, na Fundação André Luiz. É uma honra, né? É uma honra enorme a nós que conhecemos os efeitos da comunicação no mundo espiritual, quão importante a palavra, né? Haja luz, né? Disse Deus, e o mundo se povoou, né? Simbolicamente. Então, quão importante falar, quão importante, né? Vocês estão de parabéns, vocês, sabe, toda a equipe espiritual que acompanha essa fundação, e a gente entende que o olhar espiritual está sobre nós, isso nos comove muito. Amamos André Luiz, estudamos em nossa casa, nós estamos no 8º roda que a gente chama, né, entre os jovens, pessoas mais próximas, revisando, né, cada mês um apresenta uma sinopse da obra, e aí repetimos, terminamos às 16, voltamos para a primeira, vamos para o 8º ciclo, né, que dá quase 2 anos, né. Então, legal. Cada um, nós temos esse carinho por ele, entendemos, né, é por ele que a gente traz, eu sinto isso, né, aconteceu comigo, traz a doutrina espírita para dentro da alma, né? Kardec é uma coisa assim bonita, mas eu fui entender mesmo Kardec relendo Livro dos Espíritos, Médiuns, né? Depois adquiri a Revista Espírita, mas primeiro André Luiz, que trouxe essas notícias mais próximas do nosso coração, né? Então, eu estou muito feliz de estar no lar de vocês, de estar junto de vocês. Uma honra tê-la conosco. E nós também, né? Estamos muito felizes. A gente sempre pergunta para as pessoas como elas conheceram o Espiritismo, mas a senhora já está tão presente aqui na TV Mundo Maior, na Rede Boa Nova de Rádio, e como tem a Associação Amigos da Criança, nós gostaríamos de entrar mais, porque o nosso tempo é curto, são 25 minutos apenas. Contar um pouco sobre a AMIC, como surgiu, quais os objetivos, como está hoje. Querida companheira, né, de jornada eterna, senhora Vanderly, Vanessa, a AMIC, Amigos da Criança, né? Ela tem praticamente a idade da minha filha Nariel, né, que trabalhou aí com vocês na Rádio Boa Nova uns anos, na sua juventude, né, na parte bem jovem. E ela nasceu, como eu digo, eu nunca idealizei a AMIC, nunca pensei em fazer nada. Eu sou aquela espírita de fenômeno, né, de alguns fenômenos. Então, era trabalho espiritual. E aí começou um período de muita fome, foi no tempo da campanha do Betinho, no Rio de Janeiro, né? Teve um período aí de que o Brasil sofreu muito pelas medidas governamentais, mas também nem lembro quais são, porque eu não estava ligada.
agora que eu sou mais ligada a essa área, até para orar, né, por todo esse patamar da macro, né, do macrosistema que a gente chama, né, do microsistema, né, na verdade. Então, uma pessoa pediu, uma criança, eu sou professora primária da rede pública, formada professora, né, eu tenho uma ancestralidade com Paulo Freire, aquele grande educador. Ele que falou para mim, eu era operária gráfica sindical, né? Trabalhava no sindicato, inclusive, e operária gráfica da Folha de São Paulo, coladora de papel, né? Que a gente chama, Pestap. Então, a matéria vem, você localiza. Eu era uma boa, lembro, colocadora de papel, tinha-se uma visibilidade muito boa. E aí, Paulo Freire chegou ao país, e Paulo Freire foi dar um curso no sindicato dos gráficos, e ninguém quis ir. E aí ele olhou para mim, como eu era obediente, ele sabia que eu ia obedecer, falou assim, então, Eliana, você vai, viu? Eu falei, tá bom, onde o senhor quer que eu vá, né? Falei, aleatória, né? Onde o senhor quer que eu vá, professor Paulo? Né? Para o meu chefe, né? O chefe maior da sessão, que era imensa. E aí falou, não, vou te dar depois o endereço, no sindicato, não sei o quê. Eu já tinha ido, já sei, já tenho ido, né, porque tinha uma obrigatoriedade de reuniões, então eu cumpria, e não era muito chegada na política, né, eu sempre falo que eu escolho o discurso da fé, né, eu fiz isso, abracei isso com toda a minha força, porque minha mãe foi espírita, minha avó, então eu sou terceira geração, e aí ele falou assim, não, você vai no sindicato lá fazer isso, que ninguém quer ir, precisa ter gente, então fui fazer número. Aí, no meio daquela multidão que estava ali, porque tinha acabado de sair do exílio, nem sabia, nem conhecia, nunca ouvi falar, mas eu sou um pouco o fenômeno dele, né, aquele olho verde, ele tem olho verde, o professor Paulo Freire, né, e aí eu trabalhei com ele há alguns anos, aí. Trabalhando com ele, então, ele um dia me perguntou sobre o sindicalismo, etc. Eu falei, professor, a bem de falar é um barril de piche, porque a gente entra lá, fica grudado, eu não gosto muito, eu fui honesta com ele riu muito, fez um livro comigo, perdi esse livro, está perdido, mas foi um livro tão lindo, porque ele foi perguntando para mim as coisas, perguntando, mas nesse dia lá no sindicato dos gráficos, ele falou assim, você é uma líder, sabia que você é uma liderança? Eu falei, não, você é de um outro jeito, não é a líder político, não, você é formadora de opinião, olha, fez assim, você tem faculdade? Eu falei, não, tenho colégio, né, eu sou Pestap, eu colo papel na Folha de São Paulo e tal. Ele falou, não, você tem um dom magnífico da palavra, de perceber, de falar, eu observei você nos grupos, presta ao vestibular de educação e eu vou ver o que a gente pode fazer, né? Porque ele tinha um cargo dentro da Pontifícia Universidade Católica, né? Ele foi ecumênico, ele era católico. O pai do Paulo Freire, querida Vanderly, era espírita, sabia? Em Recife. Olha. Era presidente de um centro espírita em Recife, na Casa Amarela. Mas deu a liberdade do professor Paulo, ele falou, meu pai era espírita. E ele disse, você quer seguir o catolicismo ou você quer seguir o espiritismo? Ele, professor Paulo, escolheu o catolicismo, ele foi presidente, né, das igrejas, ele teve um papel bem grande dentro da igreja, a teologia da libertação, etc. Né? E aí, ele falou, presta o vestibular, era fim de ano. Falei, nossa, eu não tenho nem meio de prestar vestibular. Não, passe lá no piso lá, né, do pós-graduação, me procura lá, professor Paulo Freire, diz que eu quero falar com você, eu vou te encaminhar. Aí ele me encaminhou, pagou as taxas do meu exame, etc. Prestei e entrei. E aí formei-me pedagoga. E trabalhei com ele alguns anos, e depois vim para o interior de Campinas, mas dentro do espiritismo sempre, né? Ele queria que eu seguisse, etc. Mas aí eu falei assim, não, eu tenho a missão espírita, eu sinto o chamado, tive sonhos com o meu tutelar. E o meu tutelar, a história dele, ele só aparecia para mim como um sol e um pássaro voando no meio, que vinha na minha direção assim, e eu quase desmaiava. E aí, desde menina, e aí, um dia contando para a tia Igorina, eu não acredito que você via isso. Eu via um sol, e até hoje, assim sai de mim, pega tudo, né? Para as paredes, expliquei, né? E aí ela falou assim, pois essa é a nave de Eurípides, é um pássaro.
a nave de Eurípides quando ele vem trabalhar. Do tio Eurípides, porque ele é a sobrinha carnal dele, né? Ali tem toda uma história. Bom, vindo daí, juntando Paulo Freire, mais o espiritismo, a caridade, aí eu entendi o papel da caridade. Eu vim da área espírita, né, popular, do sincretismo religioso popular, e aí a entidade que trabalhava comigo, que é conhecidíssima nessas áreas, Boa Catarina, ela me pediu para estudar. Ela falou, vai estudar, porque a minha parte está sendo feita, mas a sua precisa ser feita também. Você tem uma missão na terceira revelação. Olha, dentro daqueles terreirinhos humildes, sabe? Uhum. E aí eu fui também, obediente, isso eu tive. Minha mãe falava que eu era boba dos meus irmãos, dos outros, boba, é? Depois eu aprendi com o Chico, né, que essa bobeira é boa, né, que essa bobagem é boa. Aí eu fui estudar na federação, e na federação peguei um professor que era herdeiro do senhor Edgar Armond, foi aluno do Edgar Armond, foi o meu professor na federação. Então saí de lá formado no Aliança praticamente, né? Discípula, né? Então fiquei muito feliz e dali foi embora, a vida foi indo, e aí vim para Campinas devido à minha filha, que a saúde não lhe era boa, recebi uma fotografia do Dr. Bezerra, né, dizendo que eu precisava mudar, que eu teria que ser uma espírita de verdade, né, porque essa filha minha precisava de um testemunho, que ela vivia doente, e realmente depois ela nunca mais teve nada. E uma pessoa amiga foi para o Rio Grande do Sul e tinha um médium lá que era até amigo do Chico, e recebeu a psicografia e mandou para mim, né. Mas, bom, foi caminhando, né, e juntando tudo isso, cheguei aonde eu cheguei, e uma menina desmaiou na sala de aula, eu fui levá-la até sua casa. Eu tinha um Fusquinha bem velho, e levei ela no carrinho, fui, e já com o espiritismo na minha própria casa, onde eu morava, né, atendendo as pessoas sempre. E aí, o pai tinha sido assassinado, tinha 4 irmãos, aí eu fui na minha despensa, peguei tudo que eu tinha, dividi, né, deixei um pouquinho para mim, para a Ana, e entreguei para ela. Aí no dia seguinte, professora, ela apareceu com mais uma menina, dizendo, é minha amiguinha também. Aí no outro dia apareceu com a terceira amiguinha. Eu falei, meu Deus, não vou dar conta disso. Fui tirando as coisas de casa. Falei, daqui a pouco eu não tenho como comprar, porque salário de professora pública não é lá essas coisas, né? Então, e ali começou a AMIC, Amigos da Criança. Aí eu pedi para uma vizinha. Ela trabalhava nos sindicatos bancários, e ela foi quem trouxe, uma pessoa muito querida do coração, que trouxe a campanha do Sindicato dos Bancários de Campinas. Começou a doar alimento, e eles estavam na campanha do Betinho, aí abriu. Então eu tive 10 cestas no primeiro mês, no segundo mês 20, daqui a pouco eu estava com 1.000 pessoas na porta, chegamos a dar 10 mil cestas por mês, para vocês terem uma ideia. Nossa. Tudo doado, não tinha uma conta, não tinha, eu nem estava fundada a AMIC direito. Aí depois fundamos a AMIC, formamos diretoria. Agora nós estamos com 3 educandários. Então ali era uma zona de vulnerabilidade social, estudada pela sociologia, né, por Campinas, era uma zona de violência doméstica muito séria. Né, mulheres, droga, adicção, prostituição, tudo junto com as mulheres sozinhas, né? E uma pessoa foi lá de ônibus pegar a cesta e falou assim para mim, em vez de eu vir aqui com 2, 3 ônibus, lotado de gente para pegar a cesta, por que a senhora não vai lá e leva? Né? Aí uma pessoa só e um caminhãozinho, nós bancamos o caminhãozinho, a senhora põe a cesta, a senhora tem a cesta e a senhora leva. Aí era a maior invasão da América Latina, uma das maiores, que é o triângulo chamado da paz, que não tem paz nenhuma, mas é chamado, né, que é Parque Osiel, Gleba e Monte Cristo, Jardim Monte Cristo. E eu fixei logo no Jardim Monte Cristo. Eu gostei do nome, é um monte mesmo, assim, bonito, no alto. A gente tem uma construção lá que tem um Cristo de braços abertos, né? E ali foi onde começou, assim, de uma forma mais veemente, e lá no Village, que é a unidade 1. Então nós temos 3 unidades, 1.500 crianças hoje. Como está o trabalho hoje? Né, durante a pandemia. As necessidades parece que aumentaram, né, das pessoas em situação de pobreza. Olha, querida e prestimosa irmã, eu só falo, eu choro, acredita? Porque
Esses dias eu estava saindo, né? Porque eu não vou por causa da minha idade, eu tenho 66 anos, vou fazer 67 agora em julho. Então, eu estou fechadinha, guardadinha desde março. Eu vou lá uma vez por mês nas entregas, porque o povo gosta de me ver. Essa irmã nasce disso. O pessoal acha que eu sou irmã. E pela minha prece, eu não dou nada. Sigo a risco aquilo do Emmanuel para o Chico. Não deu um pãozinho sem fazer uma prece. Eu não dou um pãozinho sem fazer uma prece. Sabe, às vezes vai uma pessoa, mesmo carinho a gente atende como 1.000, 2.000, 3.000. Não importa, a gente vai um por um. Nós já ficamos assim 2 dias entregando cesta, sabe? De tanta gente em períodos, né? Agora está voltando. E como é que eu vou dizer? Aí, bom, eu estava saindo agora no último domingo do mês, que sempre foi no último domingo do mês. Então, uma pessoa me segurou lá na entrada, uma senhora. Eu estava paramentado com aquela coisa, né, parecia, como é que a gente fala, astronauta, né, para me guardar. Mas mesmo assim consegui ouvi-la. Eu estava dentro do carro, só baixei um pouquinho o vidro. Falei assim, desculpa, me perdoa, você sabe que eu amo vocês, mas eu não posso abrir por causa da minha saúde. Não, senhora, pelo amor de Deus. Ela pôs, além da máscara, ela pegou a blusa dela, pôs no rosto para falar comigo. Aí ela falou assim, eu tenho 6 filhos, irmã. Eu pego aqui com vocês uma marmita. Eu divido com 6 e não como. Nossa, aquilo me encheu os olhos d'água. E nós damos por dia, querido Vanderly, 1.000 marmitas por dia. Conseguimos dar de março até dezembro 1.000 marmitas dia, 1.000 e pouco. E fora a cesta mensal, fora as cestinhas durante o mês. E fora atendimento de enxoval, tudo junto, é uma coisa só. Eu sinto assim, o pessoal fica bobo de ver, porque tem 500 cestas, mas vai 1.000 pessoas e todas levam cesta, ninguém sabe de onde surge. É tão interessante o trabalho espiritual, o voluntário, porque a gente mesmo, nosso trabalho voluntário, a gente fala, mas como que a gente, é tão pouquinho, é tudo pouquinho, e quando você vê, tem um resultado, fala assim, mas não é a gente, né? Da onde surgiu, né? Se coloca à disposição para o trabalho e o resultado vem. Bem, o resultado vem mesmo. É por isso que nós vamos também deixar aqui no nosso programa de hoje o nosso convite para que você participe do Clube Amigos da Boa Nova e também faça parte dos resultados aqui da Fundação Espírita André Luiz. Esses momentos em que estamos passando, de grandes desafios para toda a humanidade, em consequência da pandemia, nós estamos intensificando a nossa programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, especialmente, né, com o objetivo de levar o Evangelho, trazer vibrações de amor geradas por conteúdos edificantes. Temos a campanha Juntos pelo Espiritismo, que está criando aí parcerias com os centros espíritas e atendendo gratuitamente centenas de pessoas pelo atendimento fraterno. E com a sua ajuda, nós temos certeza de que podemos fazer mais e melhor na construção desse planeta, desse mundo de regeneração. Para fazer parte do clube, você liga no 0800 12 018 38. Ou também tem o WhatsApp do clube, que é o 11 97261 0272. Se você preferir, vou deixar também o site, né, o feal.colabore.org, para você acessar e escolher lá a melhor forma de ajudar e contribuir com o nosso trabalho. Nós temos já poucos minutos para encerrar o programa. Estamos no mês de maio, que é comemorado o mês das mães, né? Neste mês nós temos aí a comemoração do Dia das Mães. E a senhora Eliana, tem um programa aqui na nossa FEAL, Caminhando com Jesus, programa que a senhora apresenta junto com a sua filha. Então, conta para nós como surgiu essa ideia, como foi o convite para ser comunicadora da TV, da rádio, como tem sido também a experiência de apresentar o programa junto com a Ana. Foi muito lindo. Vanessa, o convite foi o nosso querido Maroço. Ele Legal. Que a gente o chamou para ir na nossa casa fazer palestra, ele conheceu a nossa casa espírita, conheceu o nosso trabalho, ficou encantado, e aí, através do Júlio, né, eu fui convidada, e o primeiro programa eu fiz com o Júlio, inclusive, foi tão bonito, todos eles foram muito bonitos, a estudar o Evangelho, porque ele viu falando, e ele gostou da nossa postura, viu coerência em nós, né? Eu fiquei muito honrada, e eu recebi do meu tutelar uma pequena palavra, assim, que eu via em sonho, e depois
no papel, deixa-te crescer. Então eu falei, nossa, então eu preciso crescer um pouco mais, o que será que vem por aí, meu Deus, mais um trabalho? Aí nesse mesmo mês, isso foi no fim do ano, que fim do ano a espiritualidade vem, mais concreta, e aí apareceu isso, eu entendi que é o meu crescimento, falando de Jesus, né, e trazendo as pessoas para um aprofundamento da palavra do Mestre. É um mistério aquela palavra, né, apesar que vai se desvendando aos nossos olhos da ciência espírita, da filosofia espírita. A gente vai descobrindo nas palavras de Jesus novos percursos, muito atualíssimos e maravilhosos. Eu agradeço muito ter sido chamada por vocês, fiquei muito honrada mesmo, emocionada, viu? Que Deus abençoe grandemente nossa FEAL, já estou falando nossa, né? É isso mesmo, para os não espíritas também, aqueles fundamentos que nos ensinam, que nos mostram quem somos nós, de onde nós viemos, por que existem tantas diferenças e tudo mais, né? Ela traz respostas. Pacifica-nos, né? Isso. Paz. E nos deixa felizes, mesmo em meio às tormentas, né? Verdade. Mesmo em meio às grandes tormentas. Agradeço, senhora Vanderly, assim, para mim é uma honra. Tu viu, viva muito, precisamos dessa energia sua, desse calor, dessa ternura, dessa leveza. Muito bom, senhora irmã Eliana, nós estamos muito felizes de tê-la aqui no nosso programa, agradecemos a sua participação aqui conosco. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso para você e para sua filha. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todos nós, né? Maternando aí o Espiritismo, a bondade e a paz. Um beijo grande no seu coração, viu, Vanessa? Linda. Muito obrigada, gratidão. Gratidão a você que está sempre aqui na nossa sintonia, no Quem Somos Nós, que está de volta na próxima semana. Continuem sempre aí sintonizado na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior. Um beijo aqui meu, Vanessa Cavalcante, e também para a senhora Vanderly Batista. Até a próxima. Até, e continue, Vanderly. Eliana, com seu carinho em tudo que você faz, com a Associação Amigos da Criança, que possa estar sempre levando esse consolo espiritual e também o material, porque a gente também precisa do alimento material, né? E que Deus possa nos abençoar a todos, possamos caminhar sempre em direção ao bem e a Jesus. Perfeito, um grande beijo. Você acompanhou Quem Somos Nós?